Bom dia, bom dia, bom dia, sábado maravilhoso, que a paz de Deus esteja aí contigo, cercando, acalentando o seu coração e te acompanhe do início ao fim do seu dia. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso devocional matinal e ontem nós falamos sobre a bondade com limites, a primeira chave que nós estamos estudando para a blindagem da mente segundo a Bíblia. A blindagem da mente, ela é uma ferramenta poderosíssima no mundo da inteligência emocional e, como ontem nós falamos, o primeiro livro e o mais importante que você vai ler sobre inteligência emocional é a própria Bíblia. Então eu vou ajudar você nesse caminho a encontrar na Bíblia os principais pontos-chave para você blindar a sua mente. E continuando com o tema, a bondade com limites, vamos falar sobre o perdão, porque o perdão também tem que ter limites. Uma pessoa que perdoa, ela tem que dar ao perdoado a chance de mostrar que ela mudou. Jesus disse, na Bíblia disse, perdoai 70 vezes 7. Ao arrependido, sempre dar uma segunda oportunidade. Mas e ao arrependido que continua pecando? O que nós vamos fazer com ele? E é isso que eu quero trazer hoje, sobre ter limites. A bondade com limites, ela envolve também o perdão com limites. Se a pessoa te pede perdão, ela está falando assim, eu estou comprometido a mudar. Eu estou comprometido com você que eu não vou fazer isso novamente. Seja qualquer coisa, eu não vou fazer isso novamente. E se ela continua transgredindo, se ela continua pecando, você precisa tomar uma atitude. E aí eu vou ler duas passagens aqui na Bíblia para você. Então, a primeira parte será aqui em Lucas 17, versículos 3 e 4, que diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier a ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Porque nós não vamos negar o perdão. O perdão, ele é nato. O perdão, ele tem que ser dado ao arrependido. Esse arrependido, ele precisa promover a mudança nele mesmo. E nós vamos ajudar-lhes a promover essa mudança. Vou dar um exemplo. Digamos que você foi traído no seu relacionamento. Que a pessoa cometeu, um adultério e veio falar contigo, se arrependeu, viu que ele fez não é bom e realmente não é. O relacionamento ele deve ser uma comunhão entre vocês dois, mas a pessoa pecou e ela veio se arrepender. Ao arrependido, uma segunda oportunidade. Mas essa segunda oportunidade tem que vir com limites. Você agora vai monitorar as mensagens dela. Você vai agora identificar onde é que ele está, onde é que ela está a todo momento. Vocês vão sempre sair juntos, sempre comunicando o que vão fazer, quais são os próximos passos do dia, do mês, do final de semana. Vocês vão estar monitorando redes sociais, vamos colocar em planos modernos, Redes sociais serão monitoradas, por quê? Ao arrependido, a segunda oportunidade, mas agora você vai monitorar os passos dele. Isso é bondade com limites. Isso é bondade com limites. Nós vamos falar de uma chave lá para frente que diz, mas aí eu falei para minha mãe, falei para meu pai que meu marido, minha esposa me traiu. E agora estou com vergonha de voltar com ele, de perdoar ele. Lá na frente a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre como você vai agir quando isso acontece. Tá? Voltando ao arrependido e ao perdão, nós vamos ler agora um versículo de Provérbios, que está lá em Provérbios 28, no versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Tanto a misericórdia de Deus quanto a misericórdia do homem. A nossa misericórdia. Nós também temos que ser misericordiosos para com o arrependido. O arrependido, ele de coração, ele quer mudar. Ele precisa mudar. E é essa a nossa visão que nós temos que ter. Tem muita gente na nossa vida que ele diz ser arrependido, mas continua pecando todos os dias.
todos os dias, até que a própria pedido de perdão dele se torna irrisório. Você sabe que ele vai pedir perdão por fazer alguma coisa errada, mas sabe também que amanhã ele vai fazer de novo. Você perde totalmente a confiança na palavra dessa pessoa. O perdão dela já não significa mais nada. E nada pior para nós do que perder a nossa própria honra, do que perder o nosso próprio legado, que é a nossa palavra, que é o que nós levamos para frente, nós levamos adiante, nós passamos para frente. É a nossa palavra, é a nossa forma de agir, é o nosso caráter. Quando a pessoa perde isso, ela perde totalmente a vontade de viver. E nós perdemos a vontade de estar com essa pessoa, porque a gente sabe que ela vai transgredir a qualquer momento, que ela pode te trair, te apunhalar pelas costas a qualquer momento. Então, cuidado com o seu perdão. O perdão ele deve existir, ele deve vir. Perdoar é 70 vezes 7, mas ao arrependido, uma segunda chance com condições. Isso é dar limite ao arrependido. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, que vocês precisam e devem sim perdoar. E devem sim confessar os seus pecados, aqueles que vocês feriram, que causaram algum tipo de mal. Não deixem de fazer isso, porque o perdão e o ter o perdão é libertador. Não há nada pior do que você ter dentro do seu coração uma ferida, né, uma dor, algo que você fez para alguém que você não liberta. Que você não fala assim, fulano, me perdoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, te causei esse e esse mal. Me perdoa, eu jamais vou fazer isso novamente. O perdão ele deve ser liberado. Em cima do perdão existe um ressignificar, que é dentro do processo de coaching que nós trabalhamos, em 10, 12 sessões que nós trabalhamos com o coaching. É uma segunda etapa do perdão, mas ela existe. O ressignificar ela precisa acontecer. Imagina que você tem algo dentro de você que precisa liberar o perdão de alguém que não quer pedir perdão, mas aquilo te fere ainda. Você precisa curar essa ferida, você precisa tirar essa dor de você. Se a pessoa não quer pedir o seu perdão, se ela não quer se arrepender do que ela fez, às vezes ela nem sabe que ela te feriu tanto assim. Mesmo assim, você precisa se libertar. E existe técnica para isso. Se você quiser saber um pouquinho mais, me procura. Eu te explico um pouquinho melhor sobre como ressignificar dores do seu passado, onde a pessoa não quer o seu perdão. Ela não quer pedir perdão, mas você precisa perdoar essa pessoa de alguma forma. E isso dá para acontecer, isso existe. Existem dois caminhos que você pode seguir para o ressignificar, e eu posso ajudar muito com isso. Tá? Minha palavra de hoje é perdoa, mas ao arrependido, uma segunda oportunidade com condições especiais. Fiquem com Deus, que este final de semana seja glorioso, maravilhoso, extraordinário, e que do começo ao fim desse final de semana você tenha e alcance a felicidade. Um grande abraço.